Olha, quando eu vim 10 anos atrás em Guiné-Bissau, a situação do país era muito mais precária do que está hoje. Nós existimos por causa das missões e não o contrário. Tudo que aconteceu nesses anos é porque Deus queria que a gente estivesse no campo missionário. Deus tem falado comigo nessa viagem que a gente tem muito ainda o que fazer. Então, assim, a sensação não é de dever cumprido. A sensação é de que nós temos muito a fazer, muito a levantar ainda. A gente tem ganhado muitas almas, mas não é o suficiente. A gente precisa alcançar mais, né? A gente pontualmente viu 30 pessoas recebendo Jesus como Salvador, mas a gente precisa que esse número seja potencializado para 300, para 3 mil, para 30 mil, para 300 mil, para 3 milhões e assim sucessivamente, porque Deus tem pressa na salvação das almas. Hoje cedo também lá no colégio, eu lembrei muito da minha infância, quando eu era criança, da época que eu morei na Bolívia, e foi um pouco parecido. Então eu lembrei de como que era, né? E sei que com eles também pode ser igual. Não que eu esteja lá em cima, né? Não que eu tenha chegado a algum lugar, mas que eles têm um futuro pela frente. E vale a pena realmente investir lá, porque aqui o dinheiro chega aqui nos local. É feito coisas aqui, tem muitas coisas para fazer, tem teto para trocar, tem piso para fazer, tem muitas coisas que são feitas aqui. E a gente não vê de lá, a gente nem imagina que precisa de fazer isso tudo, porque é muita coisa. Mas é isso, eu acho que vale muito a pena. Quem puder ajudar, quem tiver a fim de entrar nessa parceria comigo, porque eu tô dentro. E não abro não, é a melhor coisa que eu tenho feito da minha vida. Meu irmão, se Deus te deu um dinheiro, se Deus te deu um trabalho, se você consegue chegar lá, consegue trabalhar, se Ele te deu o documento para você entrar e sair do país, e se Ele te botou nessa igreja, se Ele te botou junto com essa igreja missionária, é isso que você tem que fazer. Entende? É isso que você tem que fazer. Você não pode ficar esperando muito, porque isso aqui precisa da gente. Isso aqui precisa da nossa ajuda, precisa da nossa intercessão, precisa da nossa oração. Quando eu cheguei aqui em Belém, onde eles estão, né, onde é a base, onde é a missão, eu fiquei muito chocado com a realidade. Né? Por mais que já não é a primeira vez, já tive outras vezes na África, outra vez na África, Moçambique, Malawi, mas aqui é diferente. Por causa da distância onde eles estão, do acesso onde eles estão, não tem energia elétrica, não tem um mercado, não tem... A gente foi agora ali na vendinha onde eles compram algumas coisas, é tudo muito, muito, muito precário, muito simples. Então quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu senti foi assim, uma compaixão, né, no coração, e ao mesmo tempo um amor por toda essa gente, e admiração e um sentimento de gratidão a Deus pela vida do pastor e pela vida de todos que estão empenhados nessa missão. Eu sabia que isso ia ser uma viagem transformadora na minha vida. Eu queria que Deus renovasse a minha fé através daqui. Porque eu queria que Deus pudesse me fazer não ter que comparar as coisas entre lá e aqui, porque eu sei que são realidades diferentes. Mas Deus abriu os meus olhos espirituais de uma forma que eu não esperava. E foi muito constrangedor chegar aqui e ver o povo daqui e lembrar de mim mesma lá. E eu falei assim, como é que eu não faço a mesma coisa? Eu tendo tanto mais suporte, tanto mais acesso à palavra de Deus.
E eu não fazia nem 10% de uma vida cristã do que as pessoas daqui fazem. Ao Senhor, a gente passa por muitos momentos difíceis, muitas provações, muitas lutas, mas é tão bom permanecer, né? É tão bom obedecer. E eu louvo a Deus porque estar aqui e em vários momentos, assim, vendo a Silvia e o pastor Américo falando, o pastor Saulo e a pastora Priscila testemunhando, o testemunho deles nós permanecemos, nós obedecemos. Um dia nós dissemos sim para o Senhor e nós fomos fiéis a essa palavra. Né? Eles não desistiram apesar da dificuldade, eles não desistiram apesar da luta. Então, assim, para mim, estar aqui é mais uma confirmação do Senhor. Vocês estão no caminho certo. É difícil, às vezes é cansativo, às vezes é solitário, mas vocês estão no caminho certo. E assim como hoje, depois de 22 anos, eles estão colhendo os frutos que eles lançaram aqui, e assim como hoje o pastor Saulo e a pastora Priscila colhem o fruto de mais de 25 anos que eles chegaram também, né? Eles chegaram aqui nessa terra em Guiné-Bissau desbravando, só os dois. A pastora Priscila e o pastor Saulo chegaram lá nos Estados Unidos, desbravando também os dois. E nós também numa caminhada de 10 anos desbravando também. E eu creio que daqui 10 anos nós também vamos olhar para trás e vamos ver os frutos da nossa obediência. A beleza de servir a Deus é que a gente, até antes de chegar aqui, eu não conhecia nenhum desses irmãos aqui. Mas o Senhor conhece eles, o Senhor conhece a gente, e um dia a gente vai morar no mesmo céu, no mesmo lugar. Isso é a beleza do Evangelho. Quantas milhares de pessoas hoje servem a Deus, já serviram a Deus e não estão mais vivas, e quantas ainda vão servir a Deus, que nós ainda vamos conhecer ou talvez não vamos conhecer. Essa é a beleza do Evangelho. Eu deixo essa mensagem que não importa o que aconteça, nós devemos continuar servindo ao Senhor. Mesmo que você talvez nunca saia do país que você vive ou do lugar, ou nunca venha para o campo missionário, mas saiba que Deus é grande e Ele tem um monte de filhos espalhados pelo mundo. Essas pessoas aqui estão servindo ao mesmo Jesus que nós, e é uma maravilha poder saber que um dia a gente vai estar no céu juntos adorando a Deus. Eu amo a África, então para mim sempre é muito gostoso, é um prazer de vir, mas a expectativa era de ver, né, como eu ia reagir, na verdade, né, nos desafios, né, nas dificuldades que a gente iria enfrentar, porque toda viagem missionária tem uma dificuldade numa área e sempre é diferente, né, sempre é uma surpresa. Os testes que Deus faz também, né, com a gente.